Tá no Vitória Supermercado. Lentidão nunca mais. Sua empresa merece ter Logic Pro. Na Logic Pro, você tem a melhor internet e telefonia empresarial da região, com rede 100% fibra ótica, profissionais capacitados, monitoramento de ponta a ponta com suporte 24 horas, data centers e serviços de alta segurança para sua rede. Ligue para 3090 4000 e acesse logicpro.com.br. Logic Pro, há quase 10 anos, oferecendo as melhores soluções tecnológicas. ZLZN, a rádio do site imediato. Vem aí, mais um programa exclusivo ZLZN. Muito boa noite, está no ar o QGCast, o podcast do site QGdoautomóvel.com, diretamente da rádio ZLZN, que é a cara do povo. Como vocês sabem, todas as quartas-feiras estamos online com vocês a partir das 19 horas para falar dessa que talvez depois do futebol é uma das grandes paixões dos brasileiros de norte a sul, que são os automóveis. É um bate-papo com muita informação. Eu sou Alfredo Filho, especialista em marketing automotivo, fundador do QG do Automóvel, e para esse bate-papo eu tenho aqui nessa noite os irmãos Fabiano e Felipe Ladislau, que são proprietários da Consult Motos, para um bate-papo sobre carros seminovos, repasse, enfim, sobre carros. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Alfredo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alfredo. Antes de continuar, deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores. Só na Toyolex você encontra Yaris com câmbio automático a partir de R$ 89.990 e Hilux Diesel a partir de R$ 229.990. Aproveite, porque tem bônus em acessório e emplacamentos incluso e você ainda conta com 5 anos de garantia para qualquer modelo Toyota. E mais, hein? Liga logo no 3621-4006. Então, 3621-4006 e conquiste o carro dos seus sonhos. Agora, você que está à procura de fazer um consórcio, agora você tem o consórcio Toyota, que ficou mais simples e rápido. E o melhor disso é que na compra do seu Toyota você ganha 1% de cashback do seu consórcio para usar em acessórios ou documentação do seu novo veículo. Para maiores informações, basta ir ali na Toyolex, na Constantino Neri, meu amigo, ou mandar um oi no WhatsApp no 981 18 03 90. Vou repetir, hein? 981 18 03 90. Agora eu tenho um recado para você, meu amigo, que caso tenha sido abordado em uma blitz da lei seca e tenha sido constatado que você estava dirigindo sob a influência de álcool, você tem alguns problemas para resolver que não se limitam ao pagamento do valor da multa, que chega a quase R$3.000. Além da multa, outro problema que o motorista pego no bafômetro terá que enfrentar é a suspensão do seu direito de dirigir pelo período de 12 meses. Então, meu amigo, comece pelo seu direito à defesa, pelo motivo que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado em sentença penal condenatória. Isso está na nossa Constituição Federal. Então, converse com o da Bela Despachante para analisar o seu caso. A consulta é grátis pelo WhatsApp 995194914. Da Bela Despachante, siga sempre a sua melhor direção. E agora eu tenho uma novidade aí, ó. Está pensando em comprar um seminovo? Então corre para a Guiar Veículos. Lá você encontra hatch, sedã, SUV, picape, enfim, todos os modelos das principais marcas, e o melhor é que todos com garantia total de procedência e preço justo. Nada de ficar rodando por aí, vai logo lá e aproveita. Tem uma equipe de vendas para te ajudar a encontrar o carro que combina com o seu estilo. Não fique na dúvida, as melhores ofertas estão na Guiar Veículos, que fica na Avenida Maceió, esquina com a Rua Teresina, no Adrianópolis, ou manda uma mensagem no WhatsApp no 994 54 87 48. Vou repetir, hein? 994 54 87 48. Boa noite, Fabiano e Felipe. Para a gente começar nosso bate-papo. Fabiano,
Porque a gente já bateu um papo antes de iniciar o podcast, aí o Off me contou que passou por algumas marcas, né? A tua história começa lá atrás, mas já com seminovo, não é? Já com seminovo. Boa noite, Alfredo, boa noite a todos. Então, minha história é assim. Em 2011, eu comecei a trabalhar com seminovo com meus 18 anos, meu primeiro emprego. Tive a oportunidade de trabalhar com seminovo. Foi um grande amigo do meu pai, me chamou para trabalhar na loja dele. E de lá fiquei, acredito que um ano e meio. Aprendi muito. A Codó Veículos, que foi a primeira loja que eu trabalhei, me ensinou bastante. Diogo, Codó, então para mim ele foi um start na minha vida do ramo. Para eu começar no ramo de venda, né? Foi o primeiro degrau. Foi o primeiro degrau. De lá eu comecei. Foi aprender, não conhecia muito, assim, de carro. Para mim, a gente conhece que moleque, criança, a gente gosta de brincar ali, conhecer, mas assim, a parte da venda mesmo em si, eu vim aprender ali no dia a dia. Então, o cliente chegava, conversava, e aí a ideia é tomar ideia do processo. Tomar ideia do processo. Para quem está de fora, assim, imagina que o cliente chega na concessionária e... eu quero o carro, quero comprar, e não é assim. Não tem ideia de todo o processo que é numa venda de um veículo. Isso mesmo. É você apresentar o produto, é você estudar o produto, né? A gente sempre fala, estuda o produto para poder oferecer aquele produto para o cliente, para dali surgir uma ideia de o cliente fechar o negócio contigo. Então, aí fui subindo. De lá, eu trabalhei um ano e meio, eu tive a oportunidade de ir para uma concessionária da Chevrolet aqui em Manaus, para entrar na área de avaliação. Foi avaliador. Na época dessa concessionária, ela tinha extinto já o seminovo, então não tinha mais o seminovo lá naquela concessionária. Então eu entrei ali para começar a questão do repasse. A concessionária ela não absorvia mais os carros. Então, bacana isso da avaliação, né? Como é que a avaliação, imagino que isso te formou pro hoje, né? Sim, me formou pro hoje. Ali era também praticamente outra pegada, porque na venda é diferente. Você está falando de que ano? Isso eu estou falando em 2013, que eu já parti da venda para só avaliação, avaliar e repassar. Pô, e lá imagina, hoje o cara tem vários balizadores, né? O cara entra aí na internet, no mínimo tem 2 ou 3 ou 4 tabelas, né? A gente sabe que tem alguns aplicativos, além da tabela FIP, né? Sim. Na minha época era a tabela FIP. Só que na época, 2012, 2013, não estou lembrado muito, muita gente não usava WhatsApp. Então chegava um carro, eu tinha uma listagem ali de lojistas amigos que cadastrei na loja, e chegava o carro para avaliar. Tem um carro X aqui, vamos avaliar. Como é que o carro tá? Olha, o carro tá assim, 4 pneus tem que trocar, 2, 3 peças para pintar, e o valor é X. Quanto é a FIP? A FIP é esse valor. Quanto é que dá para pagar? Dá para pagar nesse. Como não tinha WhatsApp, não dava para mandar foto, então eu tinha que confiar naquela avaliação. Era nessa assim. época aí, ainda no telefone. No telefone. Que dava para mandar uma fotinha e outra. Mas mesmo assim a qualidade do telefone não era tão como é hoje. Então, era mais na questão da palavra. E naquela época também, era muito carro. Então, não tinha como tirar umas fotos, tirar 10, 15 fotos como é hoje. Então, vou mandar, vou esperar. Então, tinha uma listagem de lojista, oferecia 5, 6, 7, 8 lojistas. Então, o combinado era com eles, que eram cadastrados na concessionária. Quem pagasse mais, levava. Aí vinha... Leilão. Era um leilão no começo, né? Era assim. Caramba. Era bem legal. Aí, depois de um tempo, acredito que de um ano, a gente... E imagina, só tinha tabela FIP, nada mais, e seguia a risca nessa época aí a tabela FIP, ou também só tinha ela como balizador e dependia de outros fatores relacionados ao veículo? Na verdade, a tabela FIP nesse ano, 2012, 2013, como eu falei, ela não era como é hoje. Muita gente, o próprio cliente, não sabia o que era a tabela FIP. Não tinha acesso, Não tinha acesso, eles não sabiam. Para eles era o valor de mercado de Ainda pronto. Não tinha esse fantasma pro lojista, Não né? tinha. FIP para eles não sabia. A gente já tinha uma base ali para
assim, o lojista já tinha uma base. Então tinha carros como é hoje. Às vezes o carro que tem a FIP de um carro X, por exemplo, se o carro está bem conservado, a FIP ele é só praticamente só para seguradora, vamos dizer assim. Mas o cliente olha o carro, então a qualidade do carro é boa, então você pode pedir um pouco acima da FIP. Entendeu? Aí, antigamente era assim, você viu o carro, olhava e o lojista determinava o valor. Então, eu pago X, vou ter que gastar isso e aquilo, o carro vai ficar bom, então eu vou vender por um valor X. O cliente sempre, quando vinha avaliar com a gente, lá na concessionária, ele já vinha com plano de negócio de outra concessionária. Então, totalmente a mão do mercado. Né? Não, ele ia comprar um carro zero dele e numa outra concorrente, ia chegar para a gente, olha, avaliar em valor X o carro. Então, já tinha uma base ali e falar pro lojista, olha, o cliente tem uma avaliação de X, mas ele quer mais, quanto é que você consegue pagar? Aí o cliente dava o lance dele e pronto, fechava, finalizava o negócio. Aí com o tempo, depois de 1 ano de repasse, a gente optou em absorver uns carros com 1 ou 2 anos de uso e com quilometragem assim, abaixo de 20 mil quilômetros. Que aí começou a de novo o nosso estoque aumentar. Nosso estoque começar a ficar mais... refazer o estoque, a gente não tinha. Era mais como era repasse. Então a gente começou ali com 2, 3, 4, 5, 6 carros. Então aí eu fiquei tomando conta ali. Aí voltei para a parte da venda também. Consegui um vendedor para mim. E fiquei na parte da avaliação e da venda. Aí fiquei tomando conta disso aí durante mais um tempo. Aí foi bem legal. Então aprendi bastante ali, foi onde me deu um choque para... Até para avaliar melhor e ter olho, né? Porque avaliar não é simplesmente... Não é só você ver o carro por fora. Você tem que dar uma inspeção na questão de motor, né? Parte mecânica, parte elétrica do carro. Não é simplesmente só olhar o carro por fora e dizer, o carro tá bom. O carro tá com pneu bom, o carro tá com a pintura boa. Né? Porque às vezes um prejuízo de uma parte mecânica do carro é bem maior do que qualquer para-brisa, para-choque quebrado, um farol. Então tem que ter esse olho bem reforçado, né? Eu imagino os fantasmas que já apareceram depois que o cara já botou o carro para dentro, né? Já tá no pátio e o cara descobre... Você pega um carro assim, você olha, o carro tá bonitinho, levanta o capô, tá bonito. Aí você vai ver a fundo, se arrancar aquele para-choque, ver o que tem por baixo ali. O famoso maquiado. Maquiado tem carro que tem... Aqui em Manaus tem muita gente boa nisso. Então tem que ficar bem atento. Tem gente que... O carro leva uma batida, o cara corta a folha ali de trás, faz trabalho tudo perfeito, que só a gente que tem um olhar mais crítico para a situação consegue enxergar. Pegar uma pessoa leiga que não tem tanto conhecimento assim, passa a batida e não vai saber nunca. Que é isso, né? Imagina, o tempo que tu passou de avaliador, teu olhar mudou completamente em cima de um veículo. Mudou hoje, tanto que nossos carros hoje da loja, todos os nossos carros, a gente pega, faz a avaliação do carro de ponta a ponta. Desde tira step, às vezes tem cliente que quando vende carro pra gente pergunta o porquê a gente tenta tirar ali a gente solta o forro de alguma coisa, forro de porta, ou solta a borrachinha de porta, ou uma coisa do paralama ali pra ver se realmente o carro não foi batido. Mas por que isso? Não. Então pra gente vender algo que vamos chegar e falar, olha, esse carro aqui ele tem o selo da Consult, é um carro que tá impecável, vai ser vendido, você vai comprar o carro, você vai ficar super satisfeito, né? Para o cliente então, não voltar depois, né, cara? Como o Felipe tá falando, né? Imagina, não é somente ver ali se os 4 pneus estão bons. Você quer prestar atenção? Eu acho que quase todo mundo já viu. Se não viu, vai ver um dia com o que eu vou falar agora. Se você prestar atenção, você andando pelas ruas, se você olhar um carro andando, você pega aquele carrinho, vamos dizer, um carro, um Onix, um carro 2018, aí você vê o carro andando, o carro meio torto, você vê o carro andando torto, se você olhar bem, o carro vai estar torto. O que foi aquilo? Foi uma porrada que levou, aí o que aconteceu? Empenou o monobloco do carro, aí o cara reformou o carro tá todo bonito, parado, mas se você vê ele andando, você vê que o carro anda torto. Não sei se você já chegou a ver. Já. Olha aí, o caranguejo, o carro anda um pouco de lado. O cara então, tipo assim, parado não vê, mas andando vê. Só que o cara que tá de compra o carro tá lindo, aí o cara vai dirigir, o cara não vai ver que o carro tá andando assim, porque ele não vai ficar olhando lá atrás. Entendeu? Então são coisas que a gente vê antes de botar o carro para dentro da loja. A gente pega, como ele falou, arranca tudo aqui, puxa aqui, olha. Felipe também trabalhando com cenário, Felipe? Trabalhei. Minha história é um pouquinho mais antiga. Eu comecei a trabalhar com vendas, né? Eu vim trabalhar com carro já com um pouquinho para frente. Eu trabalhei com 17 anos com uma loja de brinquedos, né? Na época do colégio, eu fui para querer trabalhar. Então consegui um trabalho das 8 horas
da parte da tarde, entendeu? Inclusive era o Fabiano que era pra trabalhar na loja e eu fui no lugar dele. Rapaz, Cheguei lá, o rapaz falou assim, não era outro, não. Eu falei, não, eu sou irmão dele. E cadê ele? Eu falei, não que vi, não. Aí eu fui no lugar dele. Fiquei pra trabalhar. Eu peguei e tinha falado, rapaz, eu não vou trabalhar. Como eu sou um ano e alguma coisa, um ano mais novo que ele, então eu cheguei lá no primeiro dia pra trabalhar com venda, pra te ver. Eu cheguei lá, aí só vai ser vendedor, começa. Aí comecei a vender, falei, cara, isso não é pra mim não. Aí cheguei e falei, Felipe, não vou trabalhar mais não, ele não vou por ti. Falei, mas é o primeiro dia, querendo comprar um carro, doido pra comprar um carro, juntar dinheiro, alguma coisa, queria um carro. Eu falei, rapaz, vou arranjar um trabalho. Eu fui, cheguei lá, o cara falou, rapaz, não era tu não. Eu falei, não, é meu irmão. E cadê ele? Eu falei, não quis vir mais não, eu vim no lugar dele. Rapaz, então fica aí. Fica aí. Aí fiquei, durante um período de 6 meses, até final do ano, uma loja lá no Vieralva de brinquedo. Fiquei trabalhando, aí terminei isso médio e saí. Aí comecei aí saí do ensino médio, né? Comecei, rapaz, eu queria continuar trabalhando. Daí queria trabalhar com coisa de carro. Aí consegui um trabalho naquela Pneu Forte, né? Fui trabalhar lá. Falei, pai, eu cheguei lá, falei, pai, queria conseguir um trabalho. Aí, inclusive, era dos amigos do meu pai lá também. Conseguiu lá. Aí eu pensei que eu já ia trabalhar com venda, uma coisa, o cara falou, você quer trabalhar aqui, você vai começar por baixo. Foi, mas por baixo onde? Ele falou, por baixo, bem baixo. Eu falei, então bora. Aí eu falei, bom, eu quero trabalhar. Aí me colocou pra ser estoquista lá. Rapaz. Esse sol de Manaus, imagina. Chegou 5 horas da tarde. Aí ele conheceu o peso do pneu do 13. Aí chegava, trabalhou tranquilo, tomava conta do estoque, né? Ficava, rapaz, vou aqui, mandar a entrada de pneu, peças, coisas, que todas essas empresas de autopeça tem estoque. Aí eu peguei, eu falei, rapaz, vou ficar por aqui mesmo, tá? É bom, né? Carro, vou aprendendo devagarzinho. Aí cheguei, fui, tá aí, chegava pneu e caminhão de pneu, 5 horas da tarde pra descarregar. Aí eu falei, nossa senhora. Aí fiquei lá até onde deu. Aí depois eu fui pra uma outra loja já pra ser vendedor. Fui pra loja do Viana Auto Escapamento, vender roda, tudo envolvendo o carro. Tudo na Só área, que né? nesse meio tempo, né, fui conseguir, graças a Deus, captar um valor, né? Fui pegando, guardando dinheiro aqui, fazendo outras coisas por fora também. E foi quando o Fabiano foi pra área da Garcia, né? da Garcia, que tu foi ser avaliador. Aí eu falei, rapaz, eu tô com dinheiro guardado, o que acontecia? Os carros que ele pegava e passava por ele, eu falei, eu vou comprar alguma coisinha pra mim aqui pra ganhar alguma coisa, né? Eu falei, Fabiano, tem alguma coisa pra mim aí, nesse valor de tal aí, que tem uma coisa guardada? Ele tem. Eu falei, me quer, eu quero. Comprar, vendia. Aí fui assim, fui comprando 2, comprando 1, vendendo, comprando, ganhando alguma coisinha, fui lá juntando um capital. E sempre trabalhando em loja de autopeça. Aí saí de lá, fui para Viana, pro Vianautos, do Vianautos fui para HC Pneus. Da HC Pneus passei um tempo trabalhando com meu irmão mais velho na área de construtora, que ele tem uma construtora também, né, uma empreiteira. Aí de lá eu fui para Martins Veículo, né? Foi onde eu trabalhei com a Amanda ali, trabalhei com a gente. Nossa gerente. Nossa gerente da nossa loja, que um dia eu falei para ela, olha, amiga, no dia que eu tiver uma loja de carro, vou te levar para trabalhar com a gente. E graças a Deus a gente tem a loja. 6 anos atrás? Tem 6 anos atrás, não, 6 anos atrás. Então, tipo assim, eu trabalhei lá, aprendi muito lá na Martins. Tipo assim, fui levantando o capital e falei, rapaz, quer saber, eu vou sair daqui. Saí, aí já tava com o negócio meio enganchado de foco, carro, né? Já tava com foco. Aí começamos e aqui estamos. Entendeu? Mas não foi difícil, não foi fácil não, foi difícil. A caminhada foi tão simples. Mas era de domingo a domingo. Saía do trabalho, aí tinha feira. Bora pra feira Aquela domingo. feira da Cidade Nova, a gente levava os carros pra lá. E Acorda 6 horas. 6 horas da manhã, lavava os carros a noite todinha. Era tudo a gente que fazia, a gente não levava carro pra arrumar. A gente dava um jeito pra economizar, arrumava, né? lavava, chegava sábado à noite, bora lavar o carro na frente de casa, vamos limpar. E era aqueles carrinhos, era Peugeotzinho, era carros mais baratinhos, sabe? Aqueles carrinhos mais baratinhos. Então vamos arrumar ele aqui, deixar ele legal. Vocês começaram indo também pro feirão já vocês. Lá da Cidade Nova. Não é aquele feirão. Eu sei. Esse feirão, tipo, você bota o carro lá e espera a pessoa aparecer. No domingo ali no quem sai da Top 4 que entra logo no início da Max Teixeira, né? Lá pra cima. Isso, e também tem nesse meio tempo, a gente pegava, a gente uma vez chegou a ter abrir um material de construção. Isso. Aí o Fabiano, a gente pegou, ele saiu da Garcia, né? E tinha um capital, falou, rapaz... Isso foi em 2013. Bora fazer alguma coisa. Ele falou, o quê? Rapaz, vamos fazer sei lá, um batalha de construção, bora. Aí, empreender. Empreender. A gente bora arriscar. Aí, imagina, os cabos mexendo com o carro, vai mexer com cimento, com tijolo, não dá certo, né? Aí a gente foi querer inventar de fazer. E era só ele, chegava lá, vamos descarregar sem cimento, chega sem saca de cimento. Aí eu rezava pra não vender, que pra não chegar, até que... Chegar mais sem. Chegar mais cimento pra descarregar. Rapaz, aí a gente foi, deu certo até um certo tempinho, e depois a gente vai, rapaz, bota pro negócio de carro mesmo, que é o que dá. Entendi. Entendeu? Chegava sem saca de cimento, bora de carregar, tirava um pro outro. E às vezes a entrega era meio-dia. Às vezes 2 horas antes ou depois do almoço. E só que ele embora. A lojinha era a lojinha pequena e era nós dois. A gente que descarregava, a gente carregava o carro, a gente fazia entrega, vendia, recebia tudo, entendeu? Então era só nós dois.
Sempre empreendendo, né, cara? Sim. E o mercado de repasse? Quando foi que vocês... Porque hoje, pelo que eu entendi, vocês também já começaram a ter operações e enviar carro para fora, não é isso? Já tem tempo já. Tem um repasse. Como é que vocês enxergaram esse mercado? Imagina, que o mercado de Manaus, o resto do país sempre olha, né? Todo mundo tá de olho aqui. Manaus, a gente costuma falar que... não costuma falar não. É um dos melhores locais para você comprar carro seminovo do Brasil, é Manaus. Explica para nossa audiência o motivo de o carro seminovo amazonense ele ser tão cobiçado assim, de colocar até mesmo o restante do mercado de outras capitais de olho, né? Principalmente aqui, quilometragem. Hoje você pega um carro em Manaus, ou prêmio, ou popular, ou sedã médio, ele tem o Manauara, ele anda em média de 10 mil por ano. 10 a 8 mil por ano. Você vai eu conheço gente, amigos meus lá no sul, que chegam a andar 3, 4 mil por mês num carro de 150 mil, num Corolla, numa BMW. Então aqui manda a qualidade dos carros, então também. Cara, roda 27 a 30 mil quilômetros por ano. Então praticamente o dobro. Você bota ali carro com 4, 5 anos de uso, você pega um carro 2018, vou dizer assim. Aqui em Manaus, o carro, dependendo do carro, lógico, vai estar com 40, 50 mil quilômetros, 40 e pouco. Lá vai estar com 100. E para ele lá é normal. Então a venda deles, de um carro de 100 mil quilômetros, é o mesmo valor que ele vai vender comprando um carro, pedindo um carro que tem 40 mil quilômetros aqui. Só que para vender mais rápido, ele perde um pouquinho de tempo, porque o prazo para chegar lá no local, para chegar lá onde vai o destino do carro, demora em torno de 15 a 20 dias. Ele perde esse tempinho, mas também ganha na questão da venda, que você vai ver um carro numa loja, vamos botar um Corolla, um carro com 100 mil rodado e um carro com 40 mil rodado, sendo vendido aí com a diferença de 2 ou 1.000, 3 mil acima do valor do carro para a qualidade do carro. Então, ajuda muito, né? Ajuda muito. Apesar e os desafios disso, porque imagina, a gente sabe que o nosso transit time é maior, né? E enviar um carro para fora, toda a responsabilidade de tu perder completamente teu produto, né? Graças a gente trabalha com umas transportadoras bem tem uns parceiros hoje bem bacanas. Tem seguro, a gente manda com seguro. Só manda com seguro, gente. Ocorreu acho que um caso, 2 casos do para-brisa, teve para-brisa que quebrou. Daquele carro, né? Da caminhonete. Fiat Toro, foi uma Hilux. Mas ela foi daqui para lá ou veio de lá para cá? Não, ela saiu daqui. Ela foi daqui para lá. Foi no destino até o sul. Ela quebrou, chegou um certo tempo, o que acontece? O carro você manda daqui de Manaus, embarca aqui, vai para Belém. Uhum. De Belém, acontece de ele descer o carro da carreta e botar em outra cegonha. Então, às vezes, nessa situação, acontece de bater uma porta, ou um acidente de quebrar um vidro, ou uma coisa assim. Dessa movimentação. Até porque é uma observação que a gente faz, a gente, lá da loja, na Consult, a gente não só vende o carro, entendeu? A gente também até auxilia as pessoas que querem comprar um carro fora, ou querem ter esse tipo de trabalho, que a gente também dá esse suporte, entendeu? A gente também, tipo assim, porque a pessoa, você pega, você colocar no Google aí, transportadora para levar carro para o Rio de Janeiro. Vocês enxergaram um mercado, né? Mercado que, imagina, mercado de fora, que ele tem interesse local, mas muitas das vezes não encontra um especialista e alguém que ele tenha a segurança de fazer o sinal, né? Isso. De saber que está vindo o carro exatamente com as características que estou vendo na foto e estou escutando também, né? Já procurou a gente para falar, eu entrei em contato com vocês porque eu conheci fulano disse que vocês venderam o carro para ele, gostou muito do carro, vocês foram muito transparentes, entendeu? E assim vai vender, assim, o nome aquela propaganda boca a boca, né? Assim o nome vai rodando no Brasil inteiro. E aí, movimento em Belém, aí nesse movimento aí que muitas das vezes de troca de cegonha pode acontecer algum tipo de sinistro. Pode acontecer, algum quebra para-brisa. Agora foi semana retrasada, nós mandamos um Polo e uma HRV. Mandamos para Santa Catarina. Chegou lá, o carro chegou com um arranhado no teto. Só que o carro estava na frente, o HRV estava aqui e o Polo estava aqui. Chegou um arranhado no teto do começo da HRV até no final do Polo. Caramba, como? A transportadora não soube falar, mas pediu para fazer, como tem seguro, ó, faça orçamento, onde você quiser, mande pra gente que a gente vai pagar. A seguradora, eu falei pro meu cliente, tudo bem. Ele, não, aí às vezes o cliente entende porque é distante, é longo, então... Mais de 4 mil quilômetros. Imagina que não tem como... Não tem todo tipo de tempo, né? Chuva, sol, não tem, aí, barro.
é do cliente. O cliente entende e fala, não, vamos fazer? Vamos dar suporte. Às vezes a própria, caso nunca aconteceu, mas se a seguradora não der suporte, a gente dá o suporte. Não, vamos fazer, vamos arrumar, vamos resolver e pronto. Sobre você estava falando aí dos clientes da base de confiança, tem um cliente, um amigo nosso, que ele hoje virou amigo. Ele quis comprar um carro com a gente, ele era de Caxias do Sul, se eu não me engano. Não conhecia ele. Olha, quero comprar um carro. E o carro estava anunciado nesses tempos. Agora hoje existe várias plataformas de repasse. Você abre no teu telefone, tem plataforma de repasse. Postei o carro lá na plataforma, o cliente olhou, não, quero comprar o carro. Falei, beleza, o carro está aqui em Manaus. Aí, você é de onde? Sou de Manaus, sou aqui de Caxias. Falei, olha, eu posso lhe indicar alguns parceiros que já vêm de carro. Mandei, acho que uns 4 ou 5 números para ele entrar em contato, né? Aí entrou em contato e disse, não, tudo bem, vou comprar passagem aqui, amanhã, depois de amanhã, tô aí. O cliente veio, conheceu, tudo bem, então, comprou o carro, pagou, a gente embarcou. Então foi criando uma amizade com a gente e sempre compra a gente, sempre compra. Então, sempre quando tem cliente novo, eu chego e faço assim, olha, se você não conhece nosso trabalho, eu posso indicar, posso passar o número de algum lojista, de algum... da sua cidade, né? De alguém da sua cidade, que a gente já vendeu pro Brasil todo. Posso falar que já vendemos pro Brasil todo e posso indicar sempre. Bacana. Imagino também a procura, né? Tem muita procura. Hoje você já deve ter uma demanda para isso, né? Então a lista de transmissão aí é grande. Procura tanto de gente que quer comprar carro para uso próprio, quanto investidores, né? O pessoal que procura carro para revender. Como você falou aqui, o Brasil inteiro é de olho aqui nos carros aqui de Manaus. Tu tem tanto o consumidor final que já te procura, quanto o lojista. Quanto o lojista para fazer essa intermédio. Ele chega com a gente e fala, não precisa nem a gente mandar o carro para ele. Tipo assim, eu tenho esse carro aqui para ele vender, eu mando a lista de transmissão, você quer comprar? O que já acontece muito é eles entram em contato com a gente só para pegar consultoria. Fala, olha, é o seguinte, eu tô vendo um carro aí, tu vai lá olhar para mim o carro? Tu pode ir lá olhar para mim? Aí, tipo assim, ele contrata a gente só para fazer a parte de visual. E foi assim que o Consult começou. Assim começou. Só assim, a gente chegava, vê os carros, avalia, olha, o carro tá assim e tal, entendeu? E por aí vai. Então, o nascimento da Consult foi devido o repasse. O repasse, teve a questão do repasse. Aí o repasse, ele foi, como posso falar, ele foi se fechando. Então, hoje o consumidor final, ele tem um carro e ele veio no LX. Então ele tira uma base de preço do carro dele. Então, se você vê no LX, a tabela FIP do carro, um exemplo, é 150. Uma loja avalia um carro, vamos dizer, um valor bem menor. Aí ele bota no meu termo e anuncia. E às vezes o próprio consumidor final, de fora, quer comprar esse carro e não consegue comprar porque não tem alguém de confiança. Então ele entra em contato com a gente, como aconteceu, a gente chegou a vender bastante carro por mês, sempre fazendo essa consultoria. O valor é X, nesse valor nós vamos fazer o laudo cautelar, fazemos o laudo cautelar, aprovando, envia o carro para o senhor junto com a documentação. Eu ia chegar nesse ponto do laudo cautelar, porque o laudo cautelar, na nossa região, ele não é tão... O consumidor, ele ainda desconhece um pouco, né? Ele não exige tanto o laudo cautelar. Mas em outras regiões do país, ainda mais como vocês estão colocando que o sudeste, o sul do país é onde vocês vêm operando, atendendo, já exige muito. É porque lá para fora o que acontece? Lá para fora existe muita aquela situação de carro roubado que eles fazem aquelas clonagens de carro. Dublê, clonagem. Então, tipo assim, carro de leilão. Então, tipo assim, aqui em Manaus, esse relacionamento, negócio de roubo de carro, essas coisas, não é tão ainda quanto lá fora, que é tranquilo, entendeu? Para roubo de carro, roubo de moto é bem tranquilo, né? Comparado ao restante do país. Então, tipo assim, a pessoa quando vai comprar o carro lá, ela faz isso por garantia própria. Até porque não é um valor tão barato, né? Você paga aí uma vistoria cautelar R$350. Então, é um custo a mais no carro. Mas há uma importância, né? Importante. Que é como eu falei mais, eles falando agora aqui, aquela situação da gente pegar, tirar o forro do carro, olhar os pontos para ver tudinho, se foi tirado da solda do carro, se foi cortado. Eles fazem isso 10 vezes mais. Eu acho que o consumidor final, eu acho que ele precisa até entender isso, né? A importância do laudo cautelar, né? Que vai deixar ele muito mais tranquilo para depois lá na frente ele poder cobrar também, né? Pô, tu me vendeu, tá aqui o laudo cautelar, que juridicamente ampara, né? A gente sabe disso. Tanto para a parte visual do carro, né? De estética, quanto para a parte de documento, né? O histórico do carro. Todos os nossos carros a gente faz
puxa um laudo, não o laudo cautelar, mas é o laudo dizendo que o carro teve leilão. O histórico do carro todinho. Quantos dono do carro teve, se a quilometragem é essa mesmo. Então, a gente faz, todos os carros lá da loja a gente faz isso aí. E no período da pandemia, como é que ficou esse mercado do repasse e até mesmo esse mercado que não é local? Como é que vocês continuaram operando? Foi até mais fácil, porque imagina, o caso de vocês sempre foi o telefone, né? Lá atrás, e eu acho que a tecnologia foi ajudar o crescimento de vocês. A gente abriu a loja na pandemia, né? Foi, na verdade foi a loucura. Foi em fevereiro, a gente, rapaz, vamos abrir a loja, vamos fazer uma mudança. Primeira... A gente tinha um galpão, onde esse galpão eram os carros que ficavam de repasse, carros de cliente que fazer a situação, como eu te falei, vamos comprar um carro do cliente, vamos fazer a avaliação, tem a questão de documentação, aquela demora, então vai embarcar amanhã. Então a gente pegou um galpão fechado, seguro, para deixar o carro guardado e ter o nosso carro deixado ali para ter onde ficar, até poder embarcar. Passar uma segurança melhor para o cliente, né, que está comprando com a gente. Aí entrou o loucura, a gente passou, aí ele viu um ponto, ele falou, esse ponto aqui, eu falei, rapaz, esse ponto é legal. Funcionava uma oficina lá no ponto. Era uma oficina. Aí ele passou, aí eu falei, Felipe foi lá com ele, mas ele não quer fazer negócio não. Eu falei, peraí, ele sempre foi assim, ele te fala que ele quer resolver, ele vai pra cima. Aí ele falou, peraí, vou lá, ele foi lá, voltou, rapaz, o cara faz negócio. Eu acabei de ir lá, disse que não fazia. Só que era o funcionário dele que tinha falado pra mim, ele já conseguiu o nome do dono. Aí chegou, então, beleza, vamos pra cima. Vamos negociar, vamos resolver. Aí o cara tava com uma empresa lá funcionando, ele funcionava uma empresa, lá onde é a loja, era uma oficina de ar-condicionado de veículo. Aí o cara falou, não, eu tenho 11 lojas em Manaus, essa minha aqui é uma das principais. Eu falei, é seu ponto? Ele falou, não, é alugado. Eu falei, e tu quer quanto pra sair daqui, como é que é? Tu quer sair daqui? Ele falou, não, 33 não. Eu falei, não, vamos negociar. Aí foi, tá, aquele negócio, falei, não, rapaz, vai aí, tu tem 11 lojas, já tem um monte de loja pra gente ficar querendo a primeira ainda, então libera pra gente aí. Não, mas aí eu não quero, porque tem que falar com o dono. Eu falei, vai, conversa com ela aí. Tá bom, como é que tu faz comigo? Eu falei, não sei, e aí queria um valor alto lá pra sair, queria né? Como é que dá o nome dessa peste? Ágil, acho que é ágil que chama. Não, paga pro cara sair. Tá. O pessoal sabe aí, tá estudando. Eu esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Pesquisa aí no Google aí. Aí, tipo assim... Esse conhecimento imobiliário eu faltei essa aula. Não esqueci não. Ele Paguei o... Aí, um sinal pra... aí ele queria. Aí eu falei, rapaz, que eu tenho tanto. Ele falou, bicho, a gente tinha um carro. Eu falei, vou dar um carro pra ele aqui. Pegamos um carro no valor que ele queria, né? Dei uma moedazinha pra ele, pega o carro, saiu e a gente começou a obra. Só que era em... Na época da pandemia, tava tudo fechado. Era... Janeiro, não tinha história da pandemia, que a pandemia estourou dia 20 de março. Foi em março. Na obra foi da pandemia. Aí a gente começou a obra com a pandemia. Aí a pandemia estourou. Reformar, ajeitar o ponto e tal. Ave Maria, eu acho que nem galinha se criava ali dentro, no chiqueiro. Feio demais. Fez tudo. Tu é doido, desde o piso, estrutura. E ainda vão melhorar ainda futuramente. E aí enfrentou o mercado nesse momento da pandemia. Isso, Aí a gente já mudou o foco. A gente, como tá a questão, as concessionárias hoje não tem mais carro como tinha antigamente para a gente continuar no repasse. Captação, vamos abraçar os carros que dá para vender final, vamos segurar um pouco, porque a gente consegue vender, vai conseguir girar e bora continuar o repasse do que for para repassar. Aí a gente parou, foi começando a comprar os carros, começando a encher a loja, começando a aparecer carro, vamos comprar, começou a vender. Pensando no consumidor final. Pensando no consumidor final. Aí a gente abriu a loja, acho que demorou uma semana com a loja aberta, a gente vendeu o primeiro carro, foi a Saveiro, né? Foi uma Saveirozinha praticamente zero que a gente tinha lá. Volkswagen. Aí a gente estava indo para a fazenda, eles viram um negócio lá e tinha um funcionário nosso que estava trabalhando, não, vende aqui. Falei, beleza. Deu o primeiro start. Aí, graças a Deus, foi. Na pandemia começou aí a vender, começou a aparecer lockdown, né? Fechou tudo. Aí a gente fechava as portas, mas ficava lá dentro. WhatsApp, o cliente quer o carro, quer avaliar. E esse mercado do repasse, nesse momento, ele... Esfriou completo? Esfriou porque não tinha carro. As concessionárias não estavam conseguindo... As fábricas não estavam conseguindo... E aí o que tinha, tu segurou... o que tinha, absorvia. Então, o carro que a concessionária tinha no pátio, a pronta entrega, ela vendia. E conseguia absorver o carro do cliente. Aí o que tá bom esse carro? Vamos absorver. Vamos botar para a loja. Então, revisava, higienizava, fazia o que tem que fazer para o carro, bora para o pátio. Então, foi quando a gente começou a ver, o consumidor final é melhor de tratar,
vamos dizer assim, né, é mais fácil. Eu ia Então, chegar nesse ponto, se o consumidor final, mesmo ele estando distante ou próximo, ele é melhor do que vender pro lojista? É porque a tua margem é melhor. Sim, A tua margem é melhor e o cliente ele vira um amigo. Então tu consegue conversar ele ali. Se você tem qualidade, o carro com qualidade, tu vai atender o cliente com o que ele quer. O cliente, eu quero um carro que quilometragem boa, o carro está no bom estado, não quero dor de cabeça. A gente tem esse carro aqui. Aí você vai atender o cliente. Então vocês se especializaram também em buscar veículo conforme o cliente está querendo. Conforme o cliente está querendo. O cliente às vezes chega com a gente procurar, eu tenho aqui 80 mil para comprar um carro, eu quero um carro 2018 automático. Característica X. Um SUV, aí a gente vai atrás. Busca, tem isso aqui. Como a gente tem a facilidade de conseguir um carro no preço mais acessível, né? A gente pega, diminui um pouco a nossa margem, mas atende o cliente e continua com o amigo. Entendeu? Revisa, sai entrega. todo mundo feliz, Deixar o cliente, o negócio é deixar o cliente satisfeito. E aí vai indicando para um outro, e aí... Entendi. Então a Consult nasceu com um propósito e seguiu agora atendendo o consumidor final. Isso. E agora, nós estamos abrindo uma loja em Florianópolis, que ele já, na verdade, a gente já tinha, na época do nosso galpão, a gente já abriu uma lá. Nosso sócio, o Leandro, o Marlon, que estão lá em Floripa, um abraço para eles também. Abrimos uma filial lá para repasse. Eu ia chegar nesse ponto, imagina, mais de 4 mil quilômetros, uma filial tão longe assim. O que acontece? O que levou vocês a, imagina, empreender fora da região norte? Que normalmente o cara, né, diz, vou crescer aqui, vou abrir aqui em Belém, em Rio Branco, vou aqui para um mercado mais próximo, mas vocês foram mais longe, né? Mais longe. O sul, os carros são muito valorizados lá. Então, os carros que a gente captava, mandava para lá. Então, aquele prazo de 15 a 20 dias até o carro chegar lá, tinha muito cliente que ficava olhando, poxa, mas vou ter que esperar esse tempo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos mandar o carro para lá, compra o carro, manda o carro para lá, arruma o carro lá e vende lá. Com uma margem menor, mas com preço bom, que acaba o cliente, o lojista ou o consumidor final acaba comprando. Aí deu a pandemia, a gente fechou lá também. E focamos só aqui. Aí agora nós já estamos montando uma loja, só que vai ser consumidor final também. Física. E repasse, loja física. Vai ser para consumidor final e repasse. Vamos abrir lá uma loja e atrás vamos abrir um galpão para atender o repasse para atender só lojista. Entendi. Bem acelerado, né? Então assim, imagino como é que tá a cabeça de vocês já com foco aqui lá, né? Porque outro mercado, outras características. Mas aí nesses 15 dias dá para trabalhar a internet, hein? Dá, o carro já sai daqui com as fotos prontas, o carro já sai lavado e vai trabalhando. Vai indo para lá, já chega lá vendido praticamente. Semana passada mandamos 2 carros no caminho, chegou nem em Belém e já foi vendido. Então já vamos comprar outro, já vamos mandando. Amanhã vai estar mandando mais 3, 4 carros, na segunda está mandando mais 2, 3, vai mandando. Vai mandando que entra a questão que eu falo para ti, às vezes um carro aqui em Manaus com 2018, 70 mil quilômetros, o cliente já olha e fala, para mim não dá, é muito rodado. Então para lá, o carro ainda tá com a quilometragem ótima. Então a gente consegue mandar para lá o carro sendo bom, não tendo repintura, não sendo batido. Porque, cara, eu vou te falar, lá os caras são criteriosos demais com relação à pintura. Lá, às vezes a gente mais do que aqui o nosso mercado? Não, aqui o pessoal não. Que o amazonense... aqui, meu amigo, é tranquilo. Lá os caras, às vezes a gente compra, vai vender um carro pro cara, o cara fala, como é que tá? Tem um para-choque aqui, mas o cliente falou que pinta. Não, eu pago mais caro para ele não pintar. Eles não querem que faça. Eles preferem que você mande um carro, se tiver algum detalhe, com detalhe para eles fazerem lá. Porque lá eles estão lá em cima, o cara pinta, ele já consegue conversar com o pintor. Eles são bem criteriosos em relação a negócio. Eles preferem ele mesmo fazer o serviço. O serviço de carro. Por isso que entra a questão do repasse. O repasse você vende o carro no estado. Só o carro tem que trocar 4 pneus, o carro tem que pintar 3 peças para lojista, né? É assim, você compra, o carro chega lá, conforme eu falei. Conforme vocês falaram, o carro está assim, então vou mandar fazer. Então ele já consegue... E com um mercado desse que é muito mais criterioso, como é que tá a tua captação aqui? Como é que tu fica? Porque tem que ser muito mais criterioso, né? A gente pega, né, os carros que, tipo assim, a gente dá uma analisada no carro, vê direitinho como é que tá, né? Vê a estrutura do carro. Se for um carro que não tá apto ao que a gente costuma pegar, a gente passa pra frente ou vê algum lojista que tem interesse, que tem cliente pra todo tipo de carro, né? Tem investidor pra todo lugar. Então, tipo, a gente fala, como ele falou, a gente é bem transparente em relação a carro. Não adianta você pegar...
falar pro cliente lá de um lojista lá de fora. O cara que tá distante. O cara tá distante, fala, o carro tá aqui, eu vou. Como é que tá o carro? O carro tá mutado, tá ótimo, tá bom, o carro só tem isso aqui pra fazer, né? Esconder, ocultar alguma coisa pro cliente, porque ele só vai comprar de ti uma vez. Chega lá e vê o carro não for desse jeito, você perde o cliente. Então é ser bem transparente, o carro tá assim, tá faltando isso, o carro tá feio, você quer assim mesmo? Ele falou, eu quero, se quiser, manda. Às vezes pede 2 horas avaliando, não quer, tudo bem, tempo. cancela, vamos para outro. Vamos pra outro. Entendi. Fabiano, tu que passou, me contou, né, em off, imagina, tu passou por uma marca que é uma marca bem picapeira, né? Sim. É uma marca bem picapeira, imagina. E esse mercado de picape fora também, localmente aqui, a procura é muito grande? A procura é muito grande aqui para Manaus, só que as nossas caminhonetes, ela não podem sair durante 5 anos, que ela tem aquela restrição de sair da Zona Franca. Certo. Então, até a questão das caminhonetes. Caminhonete hoje, tu pega uma... É bom imaginar, tu tocou nesse assunto, até se tu puder explicar rapidamente para a nossa audiência, porque tem uma restrição, né? Isso é por conta que ela tem um valor menor na nossa região. Ela tem uma redução de imposto. Quando o carro entra aqui, a gente consegue pagar o carro com um precinho menor, com essa redução de imposto, e só o carro fica bloqueado. Tem a questão do bloqueio de 1 ano, que é pessoa jurídica, que pega o desconto, e 5 anos, que é as caminhonetes. Aí inclui desde a S10, a L200, a Estrada... Todo tipo de utilitário. Todo tipo de utilitário. Ele entra com essa restrição. Até caminhão não, né? Boa pergunta. Caminhão acredito que não. Não, é uma caminhonete, picape, essas coisas. E chegou a ter também, às vezes, um SUV. Tem aquela questão da tributária indevida. Que chega e tem lá um documento, às vezes o cara compra um Compass, tem lá. Proibido de ser Zona Franca até 2099. É uma indevida que não era para estar lá, ele acaba colocando ali um erro ali, mas... Ela não entra, então só as caminhonetes. E assim mesmo com essas restrições, imagina, a gente está falando já de picapes aí com 5 anos, ou picape de 1 ano, mas foi uma picape, né, de empresa que a gente sabe que ela rodou um pouco mais. Ainda tem mercado também fora? Tem mercado. Porque aqui, tu pegar uma picape, as caminhonetes que elas são usadas de forma diferente. Porque lá o cara pega uma picape, ele faz 1.000 km num dia. E lá o pessoal usa a caminhonete para trabalho. Aqui usa para cidade. A caminhonete é pro dia a dia. A gente compra uma caminhonete para o cliente para não andar nessa buraqueira de Manaus. Então, para ele anda ali, vai trabalhar, vai numa faculdade, vai passar com o filho. Então, para ele ali é mais isso. Então, e lá é pro agro. Lá é pra porrada. Pra peia mesmo, né? A não ser, acho que... tem, lógico, tem cliente que vai para uma fazenda, vai para Figueiredo, vai para Boa Vista, anda, uma ou outra tem, lógico. Mas as caminhonetes aqui em Manaus também elas são muito procuradas. Essas caminhonetes de 2016, 2017 para cá, principalmente as 4x4. Aqui do lado, em Belém, em Santarém, o pessoal vem para cá e compra de tudo. Quando bate na nossa mão uma caminhonete dessa de 15, 16, assim, que já está liberada pelo ano, né? O 4x4, chegar e já está vendido. Não a gente anuncia para consumidor final. Não para no pátio. Não, a gente anuncia para consumidor final, mas lojista que compra. Aí compra, tipo assim, com preço final, já chega lá vende mais caro. Por causa da quilometragem, por causa do estado do carro. Ela tá nova, né? Pra fora ela tá nova. Nova. De mecânica, em geral, tá nova. Principalmente motor, câmbio, que lá ele bota pra trabalhar, né? E aqui o pessoal usa para passeio, como eu falei. Mais isso. Entendi, bacana. E nessa, imagina, já tá aí, consulte, então ela já tem um tempinho maior do que vocês começaram lá atrás, né? A gente tá falando que 4 anos? A loja mesmo. Loja não, né? Loja a empresa vocês... tá desde 2018, 19. A loja, a marca, desde 2015. Então vamos colocar aí, nesse tempo aí de 5, posso botar 5 anos, e aí nesses últimos 5 anos, não teve algum fato inusitado? Imagina mandar carro para fora, cliente, que possa compartilhar com a gente? Cara, mais essa questão de como falei, do transporte. O carro chega lá o transporte... Com algum machucado, algum quebrado, alguma coisa? Machucado, mas a questão, graças a Deus, todos os nossos carros que a gente manda, a maioria, como fala para ti, com laudo cautelar. Então, quando a gente faz o laudo cautelar, o cliente já recebe ali o laudo, então tá tudo direitinho conforme ele fala, conforme ele tá vendo. A gente só fecha o negócio com o cliente quando ele se sente 100% seguro e confiável do que está comprando. Tipo assim, a gente fala para ele, tem alguma coisa a mais que você quer que faça para poder você ficar 100% seguro do que você está fazendo? Ele fala, não, eu tô satisfeito, então pronto. A gente e agora é muito fácil, né? Tem ligação pelo WhatsApp.
teve cliente que pediu pra gente, quero que você pegue uma mais das que a gente tinha. Quero que você pegue ela e teste ela no ramal. Teste 4x4, teste reduzido. Fomos nós lá pro Tarumã, testar, fazer o vídeo tá aqui, ó. 4x4 tá funcionando. Pisa nela. Conforme tá falando. Porque às vezes a pessoa não usa o 4x4 e fica ali. Aí liga e desliga o 4x4. Tá funcionando. Não tá. Você tem que andar, tem que testar. Então tem as funções do 4x4. Aí o cliente, não, testa lá. Falei, beleza, chegamos lá. Tá tudo ok, então beleza. Manda lavar o carro e embarca pra mim. Show de bola, Fabiano e Felipe. O tempo voa. Te falei hoje que o negócio passa rápido demais. Espero trazer vocês aqui de volta aqui para outro bate-papo. Enfim, agora aproveita para fazer o convite, avisar que dia de sábado, todo sábado, já coloca aí na tua agenda a partir das 8, de 8 às 9 da manhã a gente tem também um programa que é do automóvel. Queria que vocês fizessem considerações finais, o nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente, senão a gente ia bater um papo... Eu imagino que o Fabiano tem muita história, porque entrou na loja, entrou na... Quanto tu quer, vai te sair? Quanto tu quer pra te me vender esse carro? Que eu tô precisando. Sai daí que eu tô precisando desse espaço. Mas assim. Alfredo, queria te agradecer pelo convite. Pra gente foi muito legal, muito importante. Sou fã do teu trabalho. Sempre acompanha, a gente sempre tá de olho ali. Meus parabéns pelo trabalho. E queria convidar todos vocês que estão nos assistindo a irem lá na loja, na Consult Motors. Fica lá no Parque 10, na Avenida Tranqueiro Neves, bem ao lado do Salmo 91, para tomar um cafezinho, para conhecer nossos carros, nossas ofertas e conversar um pouquinho. A gente está lá até às 19 horas e aguardo vocês aí. Queria agradecer também o seu convite, a todos os telespectadores aí, né? A galera que está assistindo a gente. Mandar um abraço para nossa família, um beijo para nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, né? Beijão. Os nossos amigos aí, o pessoal do DMK que eu te falei lá que tá... Pois a gente vai voltar aqui pra falar sobre DMK. Eu abri o telefone aqui, tá todo mundo doido. Manda alô pro DMK. DMK vai voltar aqui pra falar sobre DMK. Aí tu prepara umas 3 horas de programa. Vamos deixar já marcado pra te vir aqui sábado pra falar sobre o DMK aqui, falar sobre o Cross. Manda um abraço pro Cross Cal do DMK. Manda um abraço aí pro nosso amigo do DMK que tá todo mundo assistindo. Então pronto, já tá marcado, hein? 8 horas da manhã. Vamos sim. Falar de Cross Country. E a próxima trilha tá convidada aí com a gente. Show de bola. Você cobrir lá. Pode deixar. Quero agradecer também, obrigado por aceitar nosso convite, lógico, vocês. E quero agradecer aos nossos patrocinadores. Só na Toyolex você encontra Yaris com câmbio automático a partir de R$ 89.990 e Hilux diesel a partir de R$ 229.990 à vista. Aproveitem, tem bônus em acessórios e emplacamentos inclusos e conta ainda com 5 anos de garantia para qualquer modelo Toyota. Liga no 3621-4006 e conquiste o carro dos seus sonhos. Toyota Toyolex. Agora para você que está à procura de fazer um consórcio, meu amigo, agora é Toyota também, ficou mais simples e rápido e na compra do seu Toyota ganha 1% de cashback do seu consórcio para usar em acessórios ou documentação do seu novo veículo. Para maiores informações basta ir ali na Toyolex, na Constantino Neri, não tem erro, ou mandar um WhatsApp no 981 18 0390. Tem um recado bem sério para você. Caso você tenha sido abordado em uma blitz lei seca e tenha sido constatado que você estava dirigindo sob a influência de álcool, você tem alguns problemas para resolver que não se limitam ao pagamento do valor da multa, que chega a quase R$3.000. Além da multa, outro problema é que o motorista pego no bafômetro terá que enfrentar a suspensão do seu direito de dirigir pelo período de 12 meses. Então, meu amigo, comece pelo seu direito à defesa, pelo motivo que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado em sentença penal condenatória. Está na nossa Constituição Federal. Conversa com Dabella Despachante para analisar o seu caso. Manda um WhatsApp no 995 19 49 14. 995 19 49 14. Dabella Despachante, siga sempre a melhor direção. E você que está pensando em comprar um seminovo, então corre para Guiar Veículos. Lá você encontra a hatch, sedã, SUV, picape, enfim, todos os modelos das principais marcas e o melhor do que todos com garantia total de procedência e preço justo. Nada de ficar rodando por aí, vai logo lá e aproveite
E aproveite, tem uma equipe de vendas para te ajudar a encontrar o carro que combina com o seu estilo. Não fique na dúvida, as melhores ofertas estão na Aguiar Veículos, que fica na Avenida Maceió, com esquina com a Rua Teresina do Adrianópolis, ou manda uma mensagem no WhatsApp 994548748. Quero agradecer também aos que estiveram com a gente ao longo desse podcast. Siga o nosso perfil nas redes sociais e ative as notificações para ficar por dentro. Com transmissão e operação de áudio de Anderson Silva e Ayrton Martins, produção e edição do site QG do Automóvel. Obrigado pela sua companhia. Eu te espero no próximo episódio, se Deus quiser, aqui na rádio, que é a cara do povo. Valeu. ZLZN, a